Eu não deveria ter voltado naquele dia. Minha escala dizia que eu teria mais 2 semanas em São Paulo antes de retornar definitivamente ao meu estado, mas um remanejamento interno, daqueles que chegam por rádio às 6 da manhã e mudam todo o planejamento, colocou meu nome na lista de militares liberados mais cedo. Motivo administrativo, disseram. Não reclamei. Eu estava exausta. Os últimos meses tinham sido uma mistura de patrulhas longas, noites mal dormidas e aquela sensação de estar sempre metade em alerta, metade em piloto automático. Eu só queria tomar um banho no meu próprio banheiro, dormir na minha cama e ouvir o silêncio da minha casa pela primeira vez em meses. Peguei o ônibus da corporação até a base local, assinei a liberação e segui direto para casa com uma mochila leve, roupas dobradas rente, minha capa de chuva militar, um par de coturnos extras e uma carta que eu mesma não tinha coragem de ler ainda. Um agradecimento formal por um serviço específico. Aquelas coisas que a vida militar cobra. Faz a gente salvar o mundo, mas cobrar a conta depois em instantes que ninguém vê. Quando virei a esquina da minha rua, algo dentro de mim gelou. Não era premonição, era experiência. O olhar militar aprende a ler o cenário antes de processar emoção. 2 carros estacionados exatamente em frente ao meu portão. Nenhum deles era meu. Um era um sedã prata com adesivo de concessionária ainda grudado no vidro traseiro. O outro, um hatch vermelho com os vidros abertos, som alto e vários copos plásticos jogados nos bancos. O tipo de carro de quem passa o dia inteiro tentando provar que tem mais do que realmente tem. Fiquei parada por alguns segundos, observando. A rua estava mais barulhenta do que o normal. Vozes, risadas, um cheiro de churrasco barato misturado com perfumes doces demais. Eu não avisei ninguém que estava voltando. Meu pai não tinha carro. Meu irmão também não. E mesmo assim, à frente da casa, a minha casa, que eu construí aos poucos, tijolo por tijolo, plantão por plantão, estava tomada como se eu fosse uma visita inesperada no próprio território. Aproximei-me devagar, sentindo o calor das horas de viagem acumulado na pele. O portão estava entreaberto, como se alguém tivesse passado por ali com pressa e deixado escancarado de propósito. No corredor, marcas de chinelo sujo, como se uma turma tivesse entrado sem qualquer cuidado. O quintal inteiro parecia um cenário de festa improvisada. Um cooler aberto perto do tanque, latas vazias, um saco de carvão rasgado e restos de carne grudados na grelha, ainda quente. Meu estômago revirou, mas não pela sujeira, e sim por saber que aquilo não era um acaso. Era um aviso. Antes de chegar à varanda, ouvi claramente a voz do meu irmão. Alta, debochada, carregada daquela folga eterna que ele nunca largou. Eu falei, pai. Falei que ela ia pirar quando descobrisse. Mas agora já era. As gargalhadas que se seguiram fizeram algo dentro de mim descer como chumbo. Não entrei correndo. Não perguntei nada. Não anunciei minha chegada. Apenas subi os 3 degraus da varanda com a mesma calma com que costumo entrar em uma casa suspeita em operação. Devagar, silenciosa, sem revelar que já entendi tudo. Meu pai estava sentado na cadeira de balanço onde minha mãe costumava bordar antes de morrer. Era quase simbólico vê-lo ali. Mãos ocupadas com uma lata de cerveja gelada, barriga estufada, sorriso frouxo de quem se acha esperto. Ao lado dele, o meu irmão, espalhado no sofá como se fosse dono do mundo. Eles riam, riam alto, riam como quem comemora uma vitória. E foi ali, naquele instante congelado, que percebi que minha intuição estava certa o tempo inteiro. Algo grave tinha acontecido. Algo que envolvia minha casa. Algo que envolvia inevitavelmente a minha ausência. Meu pai foi o primeiro a me notar. Ele parou de rir aos poucos, o sorriso derretendo como vela exposta ao sol. Meu irmão olhou logo em seguida e soltou um: "Olha só quem apareceu", como se eu fosse uma hóspede inconveniente que chegou antes da hora. Eu permaneci parada na porta. Não disse nada. O silêncio militar é uma arma antiga, e eu aprendi a usá-lo com precisão. Eles se entreolharam, ampliaram o sorriso. O tipo de sorriso que só aparece quando alguém está prestes a jogar uma crueldade no ar, só para ver como ela cai. Meu pai bateu a mão na perna, ainda rindo. "Ah, filha", disse ele com ironia entupida de álcool. "Bom você ter vindo. A gente estava justamente falando de você." Não respondi. Deixei que falassem. Sempre deixei. E foi nesse espaço de silêncio,
Nesse intervalo onde eu me mantive imóvel, que meu irmão levantou, abriu os braços teatralmente e disparou a frase que mudaria tudo. Temos uma novidade para você. Você tá sem casa agora. As risadas voltaram, fortes, ecoando no azulejo da varanda como tapas. Meu pai complementou. Vendemos a casa, filha. Vendemos para ajudar teu irmão. Ele estava precisando. Eu continuei parada, a mão segurando a alça da mochila com firmeza. O coração não acelerou. O rosto não queimou. Não houve grito preso na garganta. Nenhuma explosão. Apenas um silêncio tão profundo que fez os dois perderem o ritmo da própria piada. Meu irmão arqueou a sobrancelha, irritado com a minha falta de reação. E aí? Ficou muda? Eu apenas sorri. Um sorriso curto, seco, preciso. Um sorriso que fez os dois se remexerem na cadeira. Porque não era o sorriso de quem entendeu. Era o sorriso de quem já sabia o que viria depois. Meu pai inclinou-se para a frente. O que foi? O que tem de tão engraçado? Eu soltei o ar devagar, como quem prepara o golpe final antes do impacto. E então disse apenas: a casa que vocês venderam era, na verdade... E parei ali, de propósito, porque essa história, que eles achavam que controlavam, estava apenas começando. Era, na verdade... Mas eu não terminei a frase. Não porque faltavam palavras, mas porque eles não mereciam a explicação naquele momento. O silêncio que seguiu foi tão denso que eu quase poderia apoiar meu coturno nele. Meu pai franziu o senho, desconfortável, e meu irmão deu uma risada curta, quase nervosa, como quem tenta recuperar o controle da própria provocação. Eles esperavam que eu surtasse, esperavam ver raiva, choque, desespero, qualquer coisa que reafirmasse a história que contaram para si mesmos enquanto faziam aquilo pelas minhas costas. Só que eu não lhes dei nada disso. Fiquei parada na porta, imóvel como nas instruções de controle emocional que aprendi nos treinamentos mais difíceis. Respiração mínima, postura ereta, expressão neutra. Meu irmão balançou a cabeça, como quem se cansou da própria piada. Para de fazer essa cara de estátua, disse, pegando uma lata de cerveja aberta sobre a mesa. Já era. Acabou. A casa agora tem dono novo. E com o dinheiro, ele levantou a lata como se fosse um troféu. A gente resolveu umas coisas. Meu pai interrompeu, exibindo um sorriso torto que não alcançava os olhos. Seu irmão estava precisando. Você sabe como é, né? A vida dele sempre foi complicada. Coitado. Nunca teve sua sorte. Coitado. Essa palavra sempre serviu de passe livre para tudo o que ele destruía. Meu irmão cresceu sendo salvo de consequências como se fosse um atleta de elite lesionado antes da final. Só que ele nunca foi atleta. Nunca correu atrás de nada. Ele apenas repetia o mesmo ciclo. Arranjava confusão, gastava o que não tinha, pedia ajuda, e meu pai corria atrás para consertar. Agora, dessa vez, decidiram consertar sacrificando o que era meu. Meu pai bebeu mais um gole, limpou a boca com o dorso da mão e completou, como se estivesse oferecendo uma justificativa nobre. Você estava longe, e a gente achou que você não ia precisar tão cedo. E também, filha, você é militar, ué. Vocês sempre podem resolver as coisas depois. Minha vontade era rir, não de humor, mas daquela risada que escapa quando você cruza uma fronteira emocional tão absurda que o corpo não encontra outro caminho. Mas eu não ri. Continuei imóvel, processando cada palavra como quem escuta um depoimento para montar uma investigação. Meu irmão recostou-se no sofá, abrindo os braços com uma confiança que só existe em gente que nunca apanhou da vida de verdade. Olha, tu sabe que essa casa só era sua porque pai deixou você morar nela, né? Ele disse com a boca torta, como quem fala uma grande verdade. No fundo, você devia agradecer. A gente deu um destino pro negócio. Até porque tu vive mais no quartel do que aqui. Aquela frase entrou em mim como um estilhaço. Não pela provocação, mas pelo que ela significava. Enquanto eu servia, enquanto carregava equipamento pesado, liderava a equipe, cumpria ordens, virava noites em operações, enquanto eu dava meu corpo e minha disciplina ao país, eles estavam decidindo o destino da minha vida, como se eu fosse uma figurante da própria história. Mas o pior ainda não tinha sido dito. Era a forma como eles me olhavam. O olhar do meu pai era o de alguém que acha que cometeu um ato difícil, mas justificável. O de alguém que acredita que sacrificou algo que não era dele,
mas que ele se convenceu de que era. Meu irmão, por outro lado, tinha a expressão relaxada de quem se acha intocável, protegido por alguém que sempre conserta tudo no final. Aquela mistura de arrogância e infantilidade tardia que só quem vive sustentado a vida inteira pode ter. Eu finalmente caminhei até a varanda, colocando a mochila no chão. Eles me seguiram com os olhos, alertas como cães que percebem que um movimento mínimo pode virar ameaça. Não porque eu representava perigo físico, mas porque eles sabiam que alguma coisa estava errada. Algo na minha postura, no meu silêncio, no modo como eu não reagia à notícia que deveria ter me destruído. Meu pai pigarreou. Tá. Então. Você chegou de viagem? Tá cansada? Ele tentou suavizar, como quem joga água morna em ferida aberta. Senta. Depois a gente conversa direitinho. Mas aceita. A casa foi vendida. O dinheiro foi usado. Meu irmão completou. E não adianta vir com ameaça militar não, viu? Porque tudo foi dentro da lei. Eu levantei o olhar para ele e por um segundo o vi recuar na cadeira, mesmo sem mexer o corpo. A autoconfiança dele se engasgou no ar com o peso de uma verdade que ele desconhecia completamente. Meu pai insistiu. Você não vai falar nada, não? Tá achando o quê? Vai fazer drama? Demorei alguns segundos antes de responder. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque eu estava tentando lembrar em que momento exato da minha vida eu tinha deixado de ser filha para me tornar apenas recurso emocional, financeiro, disponível quando eles precisavam e descartável quando eu estava longe. Respirei fundo, apoiando a mão no corrimão da varanda. O metal estava quente, o ar estava pesado, a cena inteira parecia um teste psicológico. Vocês venderam a minha casa, eu disse finalmente, com a voz baixa, firme, sem elevar um único decibel, sem me consultar, sem me avisar, sem sequer pensar no que isso significaria para mim quando eu voltasse. Meu pai levantou a mão, impaciente. A agente explicou. Foi para ajudar seu irmão. Ele estava sem saída. Meu irmão assentiu, colocando a mão no peito como se fosse vítima de algum desastre natural. Eu precisava. Só isso. Você tem estabilidade. Tem salário fixo. Tem vida feita. Eu não tenho. Ter estabilidade virou argumento para tirarem de mim o que eu demorei anos para construir. Para eles, minha disciplina era sinônimo de você aguenta perder. Minha carreira era sinônimo de você se vira. Eles realmente acreditavam que eu era uma extensão da força deles, não um ser humano com fronteiras. Meu pai começou a ficar incomodado com meu silêncio novamente. E aí? Perguntou com a voz endurecida pela irritação. Vai ficar aí parada parecendo que a gente te bateu? Quer que eu desenhe? Meu irmão riu. Relaxa, pai. Ela que lute. Se vira. Agora já foi. Foi nesse instante que eu senti algo dentro de mim se realinhar. Completamente. 5 milímetros de inclinação emocional, mas suficientes para mudar o rumo de tudo. Eu levantei o rosto, olhei para os dois, não como filha, não como irmã, mas como observadora, como militar, como alguém que mede terreno e calcula alcance antes de apertar o gatilho. Eles ficaram tensos. Eu sorri. Um sorriso pequeno, preciso, que cortou o ar entre nós como faca. Meu pai franziu a testa. O que foi? O que tem de tão engraçado? Então eu disse, baixo, claro, cada palavra em seu lugar. A casa que vocês venderam era, na verdade... E deixei a frase no ar, porque algumas verdades não precisam ser entregues rápido. Precisam ser aguardadas, saboreadas, temidas. E naquele silêncio que se seguiu, o mesmo silêncio que antecede a sirene de uma ocorrência, eu percebi que eles finalmente começavam a entender que não estavam no controle de nada. A história que eles pensaram ter escrito para mim estava prestes a se transformar na história que eu escreveria sobre eles. Quando meu pai perguntou o que havia de tão engraçado, e meu irmão repetiu a provocação com aquela risada curta que ele usava sempre que achava que tinha vencido alguma coisa, eu senti a memória puxar meu corpo para trás, como se alguém estivesse segurando minha mochila e me obrigando a revisitar cada momento que levou aquela casa a existir. É curioso como, às vezes, quando alguém tenta te roubar algo, o cérebro faz um movimento contrário. Ele te devolve a história inteira, detalhe por detalhe, para que você se lembre exatamente do preço que pagou por aquilo. E foi isso que aconteceu ali, naquela varanda suja,
com 2 homens que se achavam donos da decisão que mudava a minha vida. Meu sorriso não era sobre o presente. Era sobre o passado. Era sobre tudo que eles ignoravam. Porque enquanto eles repetiam aquela frase, vendemos a casa, como se estivessem me contando que derrubaram um copo de água sem querer, eu revia a jovem militar que eu tinha sido aos 20 anos, recém-aprovada, contando moedas em um trailer minúsculo para pagar o primeiro aluguel, acreditando que, se eu trabalhasse o suficiente, um dia teria um lugar só meu. Eu me lembrava dos plantões dobrados, da dor nos ombros depois de carregar equipamento pesado em treinamento, do cansaço que grudava nas pálpebras, e mesmo assim nunca me impediu de pegar mais uma missão, porque ganhar o adicional significava chegar mais rápido ao meu objetivo. A casa não foi comprada com sorte, como meu irmão insinuou. Foi comprada com noites perdidas, feriados ignorados, aniversários nos quais eu aparecia de farda e ia embora antes do parabéns porque a missão chamava. Foi comprada com sacrifício de quem não podia se dar ao luxo de falhar. Quando encontrei o terreno, há anos, ninguém me apoiou. Meu pai disse que era loucura comprar coisa velha, que mulher sozinha não precisava se meter com obra. Meu irmão, na época com 20 e poucos anos e nenhuma perspectiva, riu e falou que eu nunca teria dinheiro para terminar a reforma. Mas eu tinha um plano, e planos sempre foram meu jeito de sobreviver. Levei 3 anos para juntar o suficiente para a entrada, mais 2 vivendo com o mínimo para conseguir mobiliar cada cômodo com calma. Eu lembrava do cheiro da tinta fresca, das noites sentada no chão comendo miojo enquanto esperava o pedreiro terminar a massa da parede, da sensação de ligar a luz pela primeira vez e ouvir o estalo elétrico como se fosse um aplauso. Lembrava de quando comprei a cama, usada, mas firme, e deitei nela com a sensação de que, pela primeira vez na vida, eu tinha vencido alguma coisa que era só minha. Era pequena, simples, mas sólida. Minha casa, meu espaço. A única coisa que ninguém jamais poderia tirar de mim. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. E foi justamente essa crença inocente que eles traíram. Meu pai e meu irmão sabiam quanto aquilo significava. Sabiam porque eu contei. Não como um troféu, mas como alguém que compartilha o pouco que tem com quem ama. Eu sempre pensei que família fosse isso. Partilhar vitórias e quedas, mas nunca arrancar o chão do outro. Ainda assim, eles venderam. E o que me ferrou não foi a venda em si, mas a naturalidade com que eles falavam sobre isso, como se fosse o preço a pagar por eu ter seguido minha própria vida. Enquanto eu permanecia ali, parada, ouvindo a respiração de ambos tentar se ajustar ao meu silêncio, a lembrança mais dolorosa surgiu com nitidez. A assinatura, a escritura original, o registro que eu fiz no cartório no dia em que terminei de pagar a última parcela. Eu ainda lembro da funcionária me entregando a pasta branca com o documento e dizendo parabéns, como se aquilo fosse uma espécie de diploma emocional. Eu saí do cartório com as mãos tremendo porque finalmente tinha o comprovante físico de que tudo que eu tinha sacrificado não tinha sido em vão. A casa era meu porto seguro, meu lugar de pouso depois de cada missão difícil. A casa tinha sido minha conquista isolada. Meu pai nunca colocou 1 centavo ali. Meu irmão nunca levantou uma parede. Nenhum dos 2 tinha entrado naquele terreno dizendo, eu te ajudo. Mas agora, anos depois, estavam na varanda celebrando como se tivessem prestado um favor ao mundo. E foi diante dessa lembrança que eu percebi o porquê do meu sorriso. Não era satisfação, não era ironia, era compreensão. A sensação amarga de quem finalmente entende que a deslealdade não surge de um grande ato, mas de pequenos esquecimentos acumulados ao longo do tempo. Eles não venderam minha casa naquele mês. Eles vinham vendendo pedaços da minha confiança há anos. A casa foi apenas o último lote. Quando eu respirei fundo e voltei ao presente, meus olhos ainda estavam fixos neles, mas minha mente estava organizada. Militar pensa estrategicamente. Militar não reage, avalia. A casa que eles venderam não era apenas uma estrutura de alvenaria. Era a materialização de tudo que eu tinha construído sozinha, enquanto eles viviam como se tivessem direito sobre mim, sobre meu tempo, sobre meu dinheiro, sobre meu esforço. A única coisa que eles nunca imaginaram é que eu não tinha colocado a escritura no meu nome. E não por desconfiança, mas por cautela. Eu tinha aprendido muito cedo que o mundo muda, que pessoas mudam, que vínculos se desfazem com a mesma facilidade com que são criados.
A escritura tinha sido meu primeiro gesto de autopreservação. Eles venderam a casa pensando que estavam me arruinando, mas não sabiam que não tinham vendido nada meu. E enquanto eu encarava os dois, sentados na minha varanda, rindo ainda sem saber que tinham cavado a própria ruína, eu sentia aquela tranquilidade estranha que só chega quando você percebe que o jogo já está vencido antes mesmo de começar. A sensação de virar uma chave invisível dentro de si e ver que tudo estava prestes a mudar. Eles esperavam que eu me humilhasse, que implorasse explicações, que discutisse, que fizesse cena, mas eu não faria. Eu estava apenas recuperando a história da casa na minha mente para garantir que, quando começasse a desmontar o teatro deles, eu faria isso com a precisão de quem conhece cada detalhe do próprio território. A casa não era apenas uma construção. A casa era meu histórico. Era meu relatório final. Era prova. Era evidência. E seria, em breve, o peso que cairia sobre eles quando descobrissem o que, exatamente, haviam vendido. Naquele momento, voltei ao presente por completo. Eles ainda me olhavam, esperando a continuação da frase interrompida. A casa que vocês venderam era, na verdade... E o resto da frase queimava na minha língua. Mas eu não disse. Ainda não. Porque antes que a verdade fosse revelada, eu precisava que eles sentissem o impacto do silêncio. O mesmo silêncio que eu senti quando abri a porta e vi tudo aquilo. O silêncio de quem tem certeza do próximo passo. O silêncio de quem sabe que o golpe já foi armado e que eles estão rindo em cima do próprio alçapão sem perceber. Respirei fundo, recolhi a mochila e entrei em casa. E quando atravessei a porta, percebi que o que viria depois seria ainda mais profundo do que eles imaginavam. A história estava apenas começando a se desenrolar. E seria dentro da história deles que a minha verdade surgiria com mais força. Quando atravessei a porta e entrei na sala, percebi que a casa tinha o cheiro de alguém que nunca viveu ali. Era um odor estranho, uma mistura de desleixo e ocupação indevida, como se cada canto carregasse a marca de uma presença que não me reconhecia e que eu também não reconhecia. O sofá estava fora do lugar, a televisão ainda ligada em um volume irritante, como se alguém tivesse levantado às pressas e esquecido o mundo funcionando no piloto automático. No canto, 2 mochilas jogadas, uma com roupas amassadas, outra com latas vazias e um pacote de salgadinho aberto. A minha casa havia deixado de ser casa. Era como se ela tivesse sido tomada por pessoas que a tratavam como extensão da própria bagunça. Meu pai e meu irmão não tinham apenas vendido um imóvel. Tinham profanado um espaço que representava toda a estrutura emocional que eu batalhei para conquistar. Enquanto eu caminhava pela sala, cada detalhe do ambiente reforçava o que eu já sabia desde sempre, mas nunca quis admitir. Na cabeça deles, eu nunca tive direito à minha própria história. Eles sempre me viram como alguém que aguenta, como alguém que está ali para resolver problemas, ceder espaço, segurar pontas que não eram minhas. Lembrei de um episódio anos antes, quando eu ainda estava na formação. Tinha vindo para casa em um dos raros finais de semana livres e descobri que meu irmão tinha dado uma festa no meu quarto, porque, segundo ele, era a parte mais arrumada da casa. Eu cheguei e encontrei minha cama quebrada, minha escrivaninha cheia de marcas de bebida, minhas roupas reviradas. Lembro de ter feito um escândalo por dentro, mas permanecido calada por fora. Meu pai, naquela época, tinha me dito que eu estava exagerando, que eram só coisas, que eu tinha que aprender a lidar com meu irmão, que ele era mais frágil emocionalmente. O frágil sempre teve permissão de destruir. A forte sempre teve responsabilidade de aguentar. Na cozinha, encontrei pratos sujos, panelas queimadas e o resto de um arroz que parecia ter sido abandonado no fogão horas antes. Abri o armário onde eu guardava minhas louças. 2 das minhas canecas estavam quebradas, empilhadas de qualquer jeito perto da pia, como se não valessem mais nada. Minhas compras não estavam mais na geladeira. Alguém havia mexido nelas, trocado, usado, consumido. Era como se todos aqueles meses de ausência tivessem escancarado a verdade. Eu não tinha sido lembrada, nem respeitada, nem preservada. Eu tinha sido substituída pelo conforto deles. Meu pai e meu irmão sempre conviveram com a ideia de que o mundo precisava ser gentil com eles, que tudo que fosse inconveniente, incômodo ou simplesmente difícil deveria ser empurrado para os outros, especialmente para mim. E o pior é que eu sempre cedi, não por fraqueza,
mas porque acreditava que família exigia concessões, que amor era entendido, não cobrado. Mas ali, olhando para a bagunça que transformaram meu lar, notei que as concessões não tinham sido mútuas. Eram unilateralmente impostas. Enquanto eu doava esforço, eles doavam desculpas. Enquanto eu me sacrificava, eles se acomodavam. Enquanto eu ia longe para construir o mínimo, eles destruíam o máximo por perto. Aquela casa sempre foi meu troféu silencioso, mas também um território onde as feridas se acumulavam. Eu lembrava do dia em que levei meu primeiro soldo significativo para casa. Meu pai segurou o envelope, sorriu orgulhoso e disse que agora eu poderia ajudar mais dentro de casa. Ele não disse parabéns, não perguntou como eu me sentia, não reconheceu a conquista. Meu irmão, ao contrário, fez piada dizendo que quando eu ficasse rica, ele ia me pedir um carro. Na época, eu ri, achando que era só brincadeira. Anos depois, percebi que aquele comentário foi o embrião de algo mais profundo, o direito que ele acreditava ter sobre o meu esforço. Continuei andando pela casa, passando a mão pela parede recém-pintada meses antes da minha mudança para São Paulo. Eu tinha deixado a casa impecável antes de viajar, como faço sempre que saio para missões longas. Gosto da ideia de voltar para um lugar limpo, organizado, cheio da minha presença. Mas agora tudo parecia impregnado com a presença deles. E essa presença tinha um nome que eu conhecia muito bem: desprezo. Desprezo silencioso, disfarçado de brincadeiras, naturalizado como coisas de família. Eu me lembrava de tantas pequenas situações que pareciam insignificantes na época, mas que hoje, iluminadas pelo que fizeram, ganhavam nitidez incômoda, como o dia em que meu irmão pegou meu cartão sem pedir e fez compras. Mas meu pai disse que eu não deveria brigar porque ele estava num momento difícil. Como as vezes em que eu trouxe mantimentos para ajudar na casa e ouvi ambos comentarem que é fácil ser generosa quando se tem salário garantido. Como as inúmeras vezes em que meu pai me pediu dinheiro emprestado e, quando eu cobrava, ele fazia aquela expressão ofendida, como se eu estivesse pedindo uma fortuna e dizia: "Nossa, você mudou. A vida militar te deixou fria." Fria. Essa palavra sempre voltava, sempre era usada como arma. Sempre servia para invalidar minha tentativa de estabelecer limites. Tá fria, tá diferente, tá distante. Na verdade, eu não estava fria, eu estava cansada. E agora, enquanto caminhava pela casa vendida, a frieza começava finalmente a se tornar real, não por falta de amor, mas por excesso de lucidez. Quando voltei para a porta da sala, onde meu pai e meu irmão ainda me observavam com aquela mistura de irritação e expectativa, eu percebi que eles não estavam apenas esperando minha reação. Eles estavam esperando minha submissão. Eles queriam ver até onde poderiam ir. Queriam confirmar que podiam tomar tudo de mim e ainda assim me manter ali, presa à esperança de uma família que nunca existiu da forma que eu imaginava. Eles queriam o espetáculo da minha derrota, mas não teriam. Meu pai deu um passo para dentro da sala, como se quisesse reconquistar o território da conversa. "Eu sei que você não ficou feliz, filha", disse, tentando dar um tom paternal que não convenceu nem a ele mesmo. "Mas a gente fez o que precisava ser feito. Seu irmão estava sufocado, e família é isso, ajudar." Meu irmão cruzou os braços, apoiado no batente, exalando aquela confiança preguiçosa que sempre irritou qualquer pessoa sensata. "E outra, mana, tu nem estava aqui, a casa estava só parada. A gente deu um jeito no que era melhor para todo mundo, exceto para mim, como sempre." Por um instante, eles pareciam personagens repetindo falas antigas, impressas há anos num roteiro que só fazia sentido para eles. Eu não fazia mais parte daquele teatro, e talvez nunca tivesse feito de verdade. Antes mesmo de eu entrar na carreira militar, eu já era tratada como alguém que se vira sozinha. Era a filha que não precisava de ajuda, a irmã que não precisava de compreensão, a mulher que não precisava de proteção. Eu me tornei forte porque me empurraram para isso. E agora a minha força era usada como justificativa para roubarem o que era meu. Meu pai tentou diminuir a tensão com outra frase absurda: "Vamos resolver isso depois. O importante é você entender que seu irmão precisava." Eu observei os dois com a mesma calma com que se observa um inimigo que ainda não percebeu que está desarmado.
A arrogância deles não era coragem, era ignorância. E o desprezo que eu via agora não era novo, só estava nu pela primeira vez. Meu pai respirou fundo, cruzou os braços e me encarou com irritação crescente. Você não vai terminar aquela frase? Que história é essa de a casa ser, na verdade, o quê? Ele repetiu a pergunta como se estivesse pronto para contestar tudo o que eu dissesse, mas eu não respondi. Ainda não. Deixei a pergunta flutuar no ar, como uma isca que só funciona quando o peixe começa a sentir fome de verdade. Eu apenas disse: vocês fizeram algo muito maior do que imaginam, e agora vão ter que lidar com isso. Ambos se entreolharam, confusos. Eles achavam que tinham poder sobre mim. Não sabiam que acabavam de amarrar a própria corda. Eu peguei minha mochila, coloquei nas costas e caminhei lentamente para o portão. A casa, a minha casa, mas também não minha, seria em breve a prova viva do que o desprezo pode provocar quando encontra alguém que não abaixa mais a cabeça. E enquanto eu saía pela porta, senti que a ponte que ligava minha vida à deles finalmente começava a ruir. Não em um estrondo, mas no ranger lento de madeira velha cedendo ao peso dos anos. Eu não olhei para trás. Eles não mereciam ver o momento em que eu decidi que nunca mais seria o pilar emocional daquele lugar. Quando deixei a sala e voltei para a varanda, senti o ar pesado de novo, como se o calor grudado no cimento estivesse segurando a atmosfera num abraço sufocante, que combinava perfeitamente com o clima emocional que tomava conta do ambiente. Meu pai e meu irmão ainda estavam ali, semi-compactados no mesmo espaço onde tinham me humilhado minutos antes, mas agora não riam tão alto. A presença deles tinha mudado, mesmo que sutilmente. Pareciam inquietos, como se tivessem percebido que algo no meu silêncio estava fora do padrão habitual da filha que aguenta tudo em nome da paz doméstica. A mulher que eles estavam esperando, a que explode, discute, chora, implora ou se desespera, não apareceu. No lugar dela estava uma versão minha tão fria quanto a precisão de um relatório militar, tão segura quanto um comandante prestes a tomar uma decisão que não tem volta. A varanda estava suja de restos de carvão, latas amassadas e marcas de chinelo, mas não foi isso que me incomodou. O que me irritou profundamente foi o modo como eles ocupavam aquele espaço como se já fosse deles, como se a venda que realizaram tivesse legitimado uma espécie de posse moral. Meu pai recostado na cadeira de balanço como patrão satisfeito. Meu irmão estirado no sofá com aquela atitude de quem acha que finalmente venceu a vida sem ter levantado uma pá sequer. Nada ali pertencia a eles, mas agiam como se tivesse sido construído com o suor de suas próprias mãos. Eu percebi que, para eles, vender a casa não era só sobre dinheiro. Era sobre poder, sobre a sensação infantil de ter conquistado algo que nunca trabalharam para ter. Quando me aproximei da mesa onde a lata de cerveja suava na madeira, meu irmão bateu os dedos no tampo como se estivesse esperando um anúncio. Ele parecia ansioso por ver a continuação da frase que eu deixei suspensa no ar. A casa que vocês venderam era, na verdade... Essa frase virou uma sombra pairando sobre eles. Eu vi nos olhos dos dois que a curiosidade já começava a se transformar em medo, mesmo que eles não admitissem. A expressão do meu pai caiu alguns milímetros. Aquela queda sutil que só quem é treinada para observar microexpressões percebe. Ele tentou esconder com um suspiro. Meu irmão tentou esconder com deboche. Vai, fala então, ele disse, mexendo no celular como quem tenta parecer indiferente. O que tem de tão absurdo nessa história? Tu vai dizer que deixou um cofre enterrado aqui e que a gente vendeu sem saber? Ele riu sozinho, mas o riso morreu rápido, afogado na própria insegurança. Qual é a graça? Eu fiquei alguns segundos olhando para eles. Segundos longos, densos, quase desconfortáveis. Não porque eu planejava uma revelação imediata, mas porque às vezes o medo não nasce da verdade, e sim da expectativa dela. Eles queriam que eu reagisse como alguém que perdeu tudo, e eu estava reagindo como alguém que ganhou vantagem. Essa diferença os incomodava mais do que a venda em si. Meu pai tentou retomar o controle, mas sua voz saiu um pouco mais rouca do que o normal, como se estivesse engolindo seco antes de falar. Filha, olha, eu sei que você tá chateada, mas isso passa. A gente fez o que achou certo. É duro pra você entender agora, mas um dia você vai ver que foi o melhor. O melhor. Para quem? Para ele? Para o filho preferido? Para manter o folgado respirando sem levantar um dedo?
para reforçar a dinâmica familiar que sempre me colocou como suporte e nunca como alguém com direito ao próprio descanso? Eu não respondi. Deixei que o silêncio ficasse entre nós, cada vez mais pesado, como uma névoa que só eles podiam sentir. Meu irmão então se irritou, como sempre fazia quando as coisas saíam do roteiro que ele imaginava. Fala logo, pô. Fica aí fazendo suspense como se tivesse um segredo bombástico. A casa já foi vendida, já era. Acorda. Ele sempre usava esse acorda, como se fosse dono da razão. Mas naquela tarde, quem estava desperto era eu. Eles é que dormiam na ilusão de posse. Eu, finalmente, me sentei na cadeira de madeira encostada na parede, a única que ainda parecia minimamente no lugar desde que eu saí meses antes. Tirei a mochila do ombro e coloquei ao meu lado com calma. Apoiei os cotovelos na mesa de forma deliberada. Eles ficaram atentos, olhos arregalados, tentando ler meus próximos movimentos como se estivesse diante de uma estratégia que não compreendiam. E estavam mesmo. Meu pai pigarreou, querendo soar firme. Do que você estava falando? A casa que vocês venderam era, na verdade... O quê? Repetiu, agora com a voz mais tensa do que antes. Eu olhei para ele com uma serenidade tão grande que vi seus ombros encolherem milímetros. Não falei nada por alguns segundos. Apenas deixei que a pressão subisse naturalmente, como em um interrogatório onde a ausência de resposta diz mais do que qualquer explicação. Eles estavam esperando fúria e encontraram paciência. Eles estavam esperando descontrole e encontraram cálculo. Esse contraste era o verdadeiro golpe psicológico. Então eu disse, finalmente, mas não o que eles esperavam. Vocês realmente acham que sabem tudo sobre aquela casa? O silêncio que veio depois foi quase físico. Meu irmão parou de mexer no celular. Meu pai endireitou a postura. Ambos estavam tão atentos que até o cachorro do vizinho, que nunca calava a boca, parecia ter parado para escutar. Como assim? Meu pai perguntou, agora claramente desconfortável. A casa era sua. Você deixou aqui. A gente só tomou a decisão. Eu ergui uma sobrancelha, devagar. Só tomou a decisão? Repeti, como quem analisa uma frase sob um microscópio. Vocês tomaram a decisão de vender algo que não lhes pertencia, e estão orgulhosos disso. Meu irmão bufou. Pronto, veio o drama. Tu nunca soltou esse apego, né? A gente estava te ajudando, te livrando de uma responsabilidade. Tu mesmo vivia dizendo que não parava em casa. E ali estava a raiz de tudo. Na cabeça deles, ajudar o irmão folgado era a prioridade. Respeitar minhas conquistas era secundário. E tudo isso porque eu não parava em casa. Como se minha dedicação ao trabalho fosse uma licença para roubarem minha autonomia. Eu me inclinei levemente para a frente e falei com calma, numa voz tão baixa que eles tiveram que prestar atenção. A casa que vocês venderam era, na verdade, impossível de ser vendida por vocês. Meu pai arregalou os olhos. Meu irmão avançou no assento, inquieto. Como assim? Ele perguntou, rindo sem convicção. Tá dizendo que a gente fez o quê, magia negra? Claro que podia vender. O comprador deu entrada, assinou tudo. Tava no papel. Ele tentava se convencer das próprias palavras. Meu pai completou. Você sempre foi dona dessa casa. Sempre. Eu mesmo ajudei você a resolver umas coisas no cartório. Eu estava lá. Eu lembro. Eu sorri. Um sorriso menor do que o anterior, mas ainda mais incisivo. Lembra mesmo? Perguntei. Ou lembra só da parte que te interessou? Eles se entreolharam. Eu vi a primeira brecha. A primeira rachadura no muro de segurança emocional que construíram ao redor do próprio erro. A primeira sombra de dúvida. Não era hora de entregar tudo. Não ainda. A revelação completa viria no momento certo, quando a queda fosse inevitável. Mas eles precisavam sentir o peso da incerteza. Precisavam começar a entender que não estavam no controle da narrativa nem da casa. Eu me levantei, peguei minha mochila e ajeitei o zíper. Eu vou sair agora, anunciei, olhando para os dois sem piscar. Mas quero que pensem bastante sobre isso. Meu irmão levantou abruptamente. Pensar no quê, caramba? Você tá de sacanagem? Ele parecia uma criança que percebeu tarde demais que mexeu no que não devia. Meu pai também levantou. Você tá escondendo alguma coisa. E eu exijo que diga agora. Eu não dei o gosto da explicação. Vocês venderam algo que não entenderam. E isso vai custar caro. Desci os degraus da varanda com passos lentos, medidos. Não estava fugindo. Estava avançando. Quando cheguei ao portão e o empurrei, ouvi meu irmão dizer: Ei, volta aqui. Tá achando que a gente fez o quê? Crime? Eu não respondi.
Apenas virei o rosto parcialmente e deixei que a frase final caísse entre eles como um clarão antes do estouro. Vocês vão descobrir, bem em breve. E saí. A rua parecia mais silenciosa do que antes, como se o mundo estivesse contendo a respiração, observando a queda lenta de uma estrutura que sempre esteve podre. Eu caminhei com a leveza de quem finalmente entendeu que o desprezo deles nunca foi realmente pessoal. Era estrutural, era cultural, era herdado. Eles sempre desprezaram esforço. Eles sempre alimentaram preguiça. Eles sempre premiaram quem causava caos e puniram quem trazia estabilidade. Eu fui embora sabendo que a verdade era uma onda enorme prestes a arrebentar sobre eles. E eles ainda estavam de costas para o mar. Quando fechei o portão atrás de mim, senti o peso do mundo se afastar alguns metros, mas não o suficiente para aliviar a tensão que crescia como uma segunda pele sobre meu corpo. Não era tristeza, nem choque, nem sequer raiva. Era uma clareza fria, uma lucidez que me acompanhava desde os treinamentos, aquela sensação de que cada músculo do corpo está alinhado com um único propósito: sobreviver e agir. A rua estava quase silenciosa, exceto pelo som distante de um sinal de moto e pelo vento que carregava o cheiro metálico do fim da tarde. Eu caminhei devagar, sem rumo imediato, apenas deixando a mente organizar em camadas aquilo que eu precisava fazer antes de acionar a verdade. Meu celular vibrou no bolso. Eu sabia que era meu irmão ou meu pai, provavelmente querendo arrancar uma resposta, um detalhe, qualquer pista que aliviasse a ansiedade que eu deixei propositalmente no ar. Mas eu não olhei. Desliguei o som na mesma hora, como quem fecha a porta para um ruído que pode desequilibrar a estratégia. Naquele momento, eles estavam reféns da própria insegurança, e qualquer reação minha poderia diminuir o impacto que eu estava construindo. Cada minuto de silêncio era parte do plano. Eu caminhei até o ponto de ônibus da avenida e fiquei observando o trânsito sem pressa. A cidade parecia indiferente ao fato de que, algumas ruas atrás, uma verdade estava prestes a implodir uma dinâmica familiar inteira. Fiquei ali alguns minutos, não porque precisava ir a algum lugar específico, mas porque precisava dar tempo. Tempo para eles se contorcerem imaginando o que eu sabia. Tempo para o incômodo amadurecer. Tempo para a queda ter terreno fértil. Quando finalmente subi no coletivo, sentei na parte de trás, encostei a mochila na perna e deixei que o movimento suave do veículo embalasse meus pensamentos. Minha mente não voltou imediatamente ao que eles tinham feito, mas ao dia em que eu tomei a decisão que agora seria a raiz de tudo. A decisão de colocar a escritura da casa não no meu nome, mas no nome de outra pessoa. Alguém que meu pai e meu irmão jamais considerariam, por puro desinteresse, por pura miopia afetiva. Lembrar disso trouxe uma sensação silenciosa de vitória antecipada. Não porque eu planejei esse desfecho, mas porque a vida, uma vez na minha frente, já tinha me mostrado que confiar cegamente em laços de sangue era o caminho mais rápido para perder tudo. O ônibus seguiu até o bairro onde eu precisava ir. Não porque eu tivesse destino definido, mas porque havia algo que eu precisava rever antes de avançar para os próximos passos. A pasta preta onde ficavam meus documentos importantes. Eu não era ingênua. Nunca fui. A casa era meu patrimônio mais valioso, aquele que, mesmo sem admitir em voz alta, eu sabia que despertaria cobiça. Por isso, antes de qualquer assinatura, de qualquer depósito, de qualquer reforma, eu tinha guardado cada documento, cada recibo, cada detalhe jurídico numa pasta que ficava num lugar onde ninguém da minha família jamais teria acesso. Era meu bunker pessoal. Cheguei ao local, uma pequena garagem que eu alugava desde antes de entrar na carreira militar. Era um espaço simples, escondido entre duas oficinas mecânicas, com paredes manchadas de óleo e um cheiro de graxa permanente. Mas era meu esconderijo. Era onde eu guardava tudo que precisava ser preservado longe de olhares curiosos ou invasivos. O dono do local era um senhor calado, de cabelos brancos, que sempre respeitou meu espaço, nunca fez perguntas e sempre me olhou com aquele misto de desconfiança e respeito que apenas homens muito antigos demonstram ao lidar com mulheres militares. Ele me entregou a chave com a mesma expressão neutra de sempre e voltou para a cadeira de plástico onde passava as tardes. Abri a garagem e acendi a lâmpada amarelada. O ambiente era quase meditativo. Uma prateleira metálica encostada na parede,
algumas caixas organizadas, minha bicicleta antiga, o cooler que eu usava em acampamentos e, no canto, a caixa preta onde estavam guardados os documentos. Me ajoelhei no chão, abri a tampa lentamente e puxei a pasta onde estava tudo. A escritura, o comprovante de pagamento, o registro atualizado no cartório e, claro, a prova que mudaria tudo, o nome na propriedade. Quando peguei a escritura original, senti um arrepio. O papel tinha um peso quase emocional. Eu revivi, por alguns segundos, o dia em que assinei aquele documento. O cartório tinha cheiro de papel antigo e cafezinho velho. A funcionária me mostrou as páginas com uma paciência quase maternal, como se soubesse que aquele momento era maior do que um simples procedimento. Quando ela me entregou o documento finalizado, eu senti uma onda de orgulho silencioso. Não chorei, não comemorei, não fotografei. Apenas saí de lá com a sensação de que, pela primeira vez, eu tinha um lugar que não poderia ser tirado de mim com palavras, brigas ou tempestades emocionais. A casa era minha âncora. Mas naquele dia, naquele cartório, eu tomei uma decisão que ninguém entendeu. Pedi para que a escritura fosse registrada no nome de outra pessoa. Não alguém aleatório, não alguém distante. E não porque eu não confiasse em mim mesma. Era no nome de alguém que meu pai e meu irmão já tinham esquecido havia muito tempo. Meu pai fingia que lembrava uma vez ao ano, com posts vazios no Facebook. Meu irmão sequer mencionava, mas eu lembrava. Eu sempre lembraria. O nome que estava na escritura era o da minha mãe. E enquanto eu segurava o documento ali, naquela garagem silenciosa, percebi que aquele gesto que fiz anos atrás, um gesto que na época parecia apenas uma forma de eternizar o nome dela em algo concreto, agora se tornava a muralha que impediria meu pai e meu irmão de roubarem aquilo que não construíram. Eles venderam a casa achando que ela estava no meu nome. Eles venderam uma casa que não tinham direito algum de vender. Eles assinaram contratos baseados em suposições erradas. Eles entregaram a propriedade a terceiros, com uma assinatura que não representava o dono legítimo. Era um desastre jurídico. E eles ainda não sabiam. Guardei a escritura na mochila e fechei a caixa com cuidado. Cada detalhe daquela pasta era uma peça no tabuleiro que começava agora a se mover. Eu não era movida por vingança, pelo menos não no sentido pequeno e impulsivo da palavra. O que eu sentia era justiça, uma justiça lenta, silenciosa, afiada como o corte de uma faca deixada no gelo. Se eles tivessem me respeitado desde o começo, se tivessem me tratado como parte da família e não como recurso financeiro, se tivessem ao menos me avisado antes de vender, nada disso existiria. Mas eles escolheram abrir uma guerra sem pensar nas consequências. E agora, cada consequência ia voltar para eles. Quando saí da garagem, o céu já começava a escurecer. O vento trazia cheiro de chuva, mas chuva leve, daquelas que limpam o ar sem derrubar árvores. O tipo de chuva que combina com decisão. Fechei a porta, devolvi a chave ao dono e segui caminhando para o ponto de ônibus novamente. No caminho, meu celular vibrou tantas vezes que o bolso quase pulsava. Mensagens, ligações, áudios curtos, áudios longos. Eles estavam desesperados. Meu pai tentando soar calmo. Meu irmão tentando soar agressivo. Ambos tentando recuperar o controle que nunca tiveram de verdade. Mas eu não ouvi nada. Não ainda. O silêncio era minha arma e eu não ia desperdiçá-lo. Eles precisavam entender o que significa esperar quando o erro já foi cometido. Precisavam sentir a fragilidade de suas decisões. Quando cheguei de volta ao meu bairro, faltava pouco para eu encontrar com eles novamente. Eles queriam respostas. E agora, com a escritura na mochila, com a verdade nas mãos e com a calma adquirida nos piores cenários da minha vida militar, eu estava pronta para começar a desmontar cada peça daquela farsa. A casa que eles venderam era, na verdade, coisa nenhuma deles. E agora eu ia mostrar isso. Não com gritos, não com brigas, não com desespero, mas com documentos e com silêncio. Quando dobrei a última rua antes de chegar ao quartel, senti o corpo inteiro entrar naquele estado automático que só quem já viveu muito tempo na rotina militar entende. É como se a mente se reorganizasse sozinha, recolhendo as emoções que ainda restavam do confronto e as guardando em gavetas internas, muito bem etiquetadas,
para serem revisadas mais tarde. Ou nunca. O portão de ferro estava parcialmente aberto, como sempre no início da noite, e o soldado da guarda me cumprimentou com um aceno curto, sem estranhar minha presença antes do previsto. Eu respondi com o mesmo aceno, passei pela guarita silenciosa e segui em direção ao alojamento temporário, onde militares deslocados por missões costumam ficar até regularizarem a situação. Naquele instante, aquele alojamento era tudo o que eu tinha, mas também tudo o que eu precisava. O corredor estava vazio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam levemente, como se estivessem cansadas da rotina também. Abri a porta do quarto pequeno, joguei a mochila na cama e fechei a porta com um cuidado quase cerimonial, como se o silêncio ali dentro precisasse ser preservado. Tirei a farda com movimentos lentos, não por cansaço, mas porque cada gesto parecia parte de um novo ritual, o ritual de alguém que se prepara para uma guerra diferente daquelas que treinamos, uma guerra emocional, jurídica, familiar, uma guerra que não exige armas, mas exige precisão, controle e paciência. Fiquei alguns segundos parada, apenas olhando para o ambiente. Havia uma cama metálica, um armário estreito, uma mesa simples onde deixei a pasta com a escritura e uma cadeira de plástico onde pendurei a capa. Esse quarto, que tantas vezes já foi um lugar de descanso entre operações intensas, agora seria meu centro estratégico. Era ali que eu iria traçar cada passo do que viria a seguir. Não por vingança impensada, mas por necessidade. Minha casa tinha sido vendida por 2 pessoas que não tinham o direito, nem moral nem legal, de fazer isso. Meu nome, minha história, meu trabalho, tudo aquilo tinha sido tratado por eles como moeda de troca. E eu não permitiria que isso passasse impune. Sentei na cadeira e abri a pasta com a escritura. A lâmpada sobre a mesa iluminava o nome da minha mãe no topo da página. O papel tinha bordas levemente amareladas nas extremidades, marcadas pelo tempo, mas a tinta preta continuava nítida, firme, inabalável, como ela foi um dia. Meu pai sempre evitou falar dela depois que ela morreu. Meu irmão, então, agia como se ela tivesse sido uma parente distante, parte de um passado que ele nunca se deu ao trabalho de revisitar. Mas eu não esqueci. Jamais esqueceria. Colocar a casa no nome dela nunca foi um plano de proteção contra eles. Foi uma homenagem silenciosa. Eu sempre senti que ela merecia estar presente em cada conquista minha, porque antes de eu aprender a ser militar, foi com ela que eu aprendi a ser forte. Peguei meu celular e o deixei virado para baixo. Ele vibrava às vezes, mas eu ignorava. Eles estavam tentando me alcançar, é claro. Insultos, justificativas, manipulações emocionais, talvez algum áudio do meu pai no tom de mártir, dizendo que fez o que achou certo, ou alguma mensagem dramática do meu irmão, tentando transformar o roubo da casa em uma necessidade emergencial. Mas nada disso importava agora. A prioridade era entender a dimensão jurídica do problema, o que eu já imaginava, mas precisava confirmar com precisão militar. Respirei fundo, puxei um bloco de anotações e comecei a rascunhar os próximos passos com a mesma objetividade com que eu planejo uma operação. Primeiro, localizar o contrato de compra e venda assinado pelos compradores. Esse contrato, inevitavelmente, seria inválido, porque o documento que daria poder de venda simplesmente não existia no nome do vendedor. Segundo, descobrir quem eram esses compradores. Se eles eram pessoas inocentes que foram enganadas pelo meu pai e pelo meu irmão, eu precisaria agir com inteligência para evitar que terceiros fossem prejudicados. Se, por outro lado, eram aproveitadores que se juntaram a eles para tirar vantagem, a queda seria ainda maior. Terceiro, acionar o cartório para ver se houve tentativa de falsificação ou se eles simplesmente assinaram de maneira ilegal, sem verificar que o nome na escritura não coincidia com o nome dos vendedores. Quarto, decidir quando revelar a verdade aos dois, no momento certo, e apenas quando o impacto fosse irreversível. Enquanto anotava isso, lembrei de algo que aprendi em uma das fases mais tensas do treinamento militar: a importância da neutralidade emocional diante do caos. O instrutor dizia que, numa operação, quem reage com emoção perde a visão do alvo. E ali, naquele quarto silencioso de alojamento, eu percebi que isso se aplicava perfeitamente à minha situação. Se eu reagisse com raiva, eles teriam me alcançado. Se eu chorasse, teriam vencido.
Se eu discutisse, teriam encontrado brechas. Mas se eu permanecesse como estava, fria, silenciosa, estratégica, eles estariam vulneráveis à própria ignorância. Peguei novamente a escritura, passei o dedo sobre o nome da minha mãe e senti algo que fazia muito tempo que eu não sentia: força ancestral. Minha mãe sempre foi uma mulher firme, mas doce, forte, mas justa. Nunca precisou levantar a voz para se impor. Era daquelas que, quando te olhavam, pareciam enxergar além da superfície. Talvez por isso eu tivesse colocado o nome dela na escritura. Não foi apenas homenagem. Foi proteção. Uma proteção que agora, anos depois, havia se tornado um escudo inesperado. Meu pai e meu irmão nunca guardaram nada dela. Nunca valorizaram suas memórias, suas coisas, suas histórias. De certa forma, vender a casa sem saber que ela carregava o nome dela era quase poético. Uma ironia cruel da vida. Enquanto eu pensava nisso, meu estômago começou a doer um pouco, não de fome, mas de transição. Aquele ponto emocional onde o corpo percebe que uma mudança definitiva está acontecendo. Levantei, fui até o banheiro do alojamento e joguei água no rosto. A imagem refletida no espelho revelava uma versão minha que eu conhecia bem. Cabelos presos sem esforço, olhos firmes, ombros tensos, mas não derrotados. A expressão de alguém que não precisa da aprovação de ninguém. Era a mulher que a vida militar tinha moldado, mas que a vida familiar tinha subestimado completamente. Voltei para o quarto, sentei novamente e abri meu notebook. Ainda precisaria verificar algumas datas, organizar arquivos, revisar mensagens antigas e encontrar registros que provassem exatamente quando e como eu transferi tudo para o nome da minha mãe. Cada documento, cada mensagem, cada arquivo seria uma peça fundamental no quebra-cabeça que eu ia usar para reconstruir a história. Não a deles, mas a minha. Eu passaria horas ali, revisando tudo. Era o começo de um plano, mas não um plano vingativo. Era um plano de restauração. Era recuperar o que foi meu por direito. Era colocar os ladrões, mesmo que de sangue, diante da própria covardia. Fechei o notebook, desliguei a luz e me deitei na cama rígida do alojamento. O colchão duro sempre tinha sido desconfortável nas primeiras missões, mas agora parecia apenas mais um detalhe da noite. A escuridão do quarto era confortável de certa forma, como se o silêncio tivesse sido construído especialmente para que eu pudesse pensar. E eu pensei. Pensei em como meu pai me olhou quando eu deixei a varanda. Pensei no olhar confuso do meu irmão. Pensei nas risadas deles. Risadas que agora já começavam a soar como o prelúdio da própria ruína. No escuro, fechei os olhos e respirei fundo, sentindo aquela tranquilidade que vem quando a gente tem certeza do caminho. A verdade era minha aliada. A lei também. A escritura, mais ainda. E enquanto o quartel adormecia lá fora, eu sabia que, no amanhecer, um novo movimento seria dado. Eles provocaram a guerra achando que eu seria o alvo. Não sabiam que eu era a tempestade. No dia seguinte, acordei antes do toque da alvorada. Antes mesmo do primeiro barulho de botas cruzando o pátio lá fora. O corpo estava desperto de um jeito estranho, como se a noite inteira tivesse sido apenas uma transição, não um descanso. Levantei da cama com aquela leve rigidez nos ombros que sempre acompanha noites mal dormidas. Mas havia uma energia ali, uma nitidez mental que me empurrava para a mesa do alojamento, antes mesmo de eu pensar em lavar o rosto. Peguei o notebook, abri a pasta com os documentos e comecei a organizar tudo em uma linha do tempo precisa, como faria com qualquer investigação. Data de compra, data de registro, data da reforma, contas pagas, comprovantes guardados, mensagens antigas que comprovavam que meu pai sabia, e sempre soube, que a casa estava no nome da minha mãe, mesmo que fingisse ter esquecido. Toda a prova que eu precisava estava ali, e o mais irônico era que eles nunca imaginavam que eu fosse o tipo de pessoa que guarda tudo. Mas eu sempre fui, não por paranoia, e sim porque a vida militar ensina a não depender da memória dos outros, apenas da sua. Depois de revisar tudo, decidi que era hora de avançar. A queda não aconteceria por acidente. Não seria fruto de um confronto emocional. Não seria uma briga. Seria consequência direta daquilo que eles mesmos fizeram, dissolvida devagar, minuto a minuto, como veneno sendo descoberto tarde demais. Peguei meu celular,
ainda com dezenas de notificações deles, e desliguei completamente. Eu não precisava ouvir pedidos, xingamentos, justificativas ou tentativas de manipulação emocional. Nada disso fazia diferença naquele momento. A verdade se movia por si só, sem precisar de vozes estridentes. Saí do quartel, farda impecável, e caminhei até o cartório onde tudo havia começado anos antes. O lugar parecia menor do que eu lembrava. Talvez porque eu agora ocupasse um espaço interno maior, ou talvez porque, finalmente, eu não estivesse ali para construir algo, mas para desarmar uma bomba-relógio que meu pai e meu irmão armaram sem saber. A atendente me reconheceu imediatamente. Era a mesma mulher de sorriso gentil, sempre com um coque apertado e óculos de armação fina. Ela levantou os olhos, inclinou a cabeça e abriu um sorriso leve. "Você voltou para alterar algo?" perguntou, como se estivesse acostumada com militares que vivem mudando documentos, endereços, autorizações. Eu apenas balancei a cabeça. "Preciso de uma segunda via oficial do registro do imóvel", respondi, entregando os dados. Ela digitou algumas coisas no sistema, ajustou os óculos e arqueou a sobrancelha. "Esse imóvel não teve movimentação desde o registro original", disse. "Continua exatamente como está. Nome da proprietária, sua mãe." Eu senti a confirmação entrar no meu corpo como um estalo. Não por dúvida, eu nunca tive, mas porque ouvir a palavra "continua", naquele contexto, tinha um sabor que nenhum desfecho emocional consegue oferecer. Era oficial. Era incontestável. Era irreversível. Assinei os papéis, paguei a taxa e saí de lá com 2 cópias autenticadas. Enfiei cuidadosamente na mochila junto com o restante da documentação. Era como carregar minha própria munição, mas dessa vez uma munição jurídica, emocional, definitiva. Do cartório, peguei um transporte e fui até o escritório de advocacia indicado por um capitão amigo meu. Ele sempre dizia que, quando o assunto é família, a burocracia vira arma. E eu concordava. Só que, naquele dia, a burocracia seria o escudo que impediria que eu fosse atingida. Cheguei ao prédio e fui recebida por uma secretária que, ao ver meu uniforme, ajustou a postura. Ser militar ainda gera esse reflexo nos outros. Respeito instintivo, mesmo que seja apenas pelo símbolo que carregamos no peito. O advogado era um homem de meia-idade, olhar agudo, voz calma demais para um escritório movimentado. Expliquei tudo em detalhes, sem dramatizar, apenas relatando fatos, datas, documentos. Ele me ouviu com atenção absoluta, sem interromper. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, cruzou as mãos e deixou escapar um suspiro longo. "Eles venderam um imóvel que não pertencia a eles", resumiu, como quem constata a obviedade da tragédia. "Isso é uma nulidade absoluta. O contrato não tem validade alguma. E se o comprador registrou algo, será automaticamente anulado." Assenti. "Então, o que acontece agora?" Ele virou o monitor na minha direção, mostrando um fluxo burocrático simples, mas devastador. Primeiro notificamos o comprador. Depois notificamos quem assinou como vendedor. Em seguida, pedimos a abertura de uma contestação no registro. E então, ele sorriu, não com prazer, mas com aquela satisfação técnica de quem aprecia a ordem sendo restaurada. O sistema jurídico faz o resto. Eu respirei fundo. "E quanto a responsabilidades criminais?" Ele inclinou a cabeça. "Vender algo que não é seu pode configurar estelionato. Dependendo do envolvimento, podemos ter fraude documental também. Mas isso só acontecerá se você quiser ir até o fim." Eu não respondi de imediato. Não porque tivesse dúvidas. Eu não tinha. Mas porque precisava pensar na frase "ir até o fim". Meu pai e meu irmão tinham ido até o fim quando invadiram minha casa, quando me tiraram dela, quando riram na minha cara dizendo que eu estava sem teto. Eles não hesitaram, não ponderaram, não consideraram nada além da própria conveniência. Eu sabia naquele instante que não estava mais protegendo a família. Estava protegendo a mim mesma. "Quero que tudo seja feito conforme a lei", respondi. Sem pressa, sem acordos emocionais. Apenas a lei." Ele assentiu com respeito. "Então vamos começar agora." Assinamos os primeiros documentos. Ele preparou as notificações iniciais. Pediu cópias extras da escritura. Colheu assinaturas. Digitalizou tudo.
E em menos de 2 horas, oficialmente, o processo de queda da farsa começou. Quando deixei o escritório, senti o clima da rua bater no meu rosto como um lembrete. O mundo lá fora não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Meu pai e meu irmão, então, muito menos. Eles ainda estavam em casa, provavelmente debatendo entre si, tentando adivinhar o que eu sabia ou o que eu pretendia fazer. Talvez estivessem revirando gavetas atrás de documentos, talvez tentando justificar entre eles que devia estar tudo certo. Talvez estivessem brigando. Eles sempre brigavam quando o mundo contrariava suas vontades. Mas agora não dependia mais de mim. Dependia da lei. E a lei, quando acionada da forma certa, não pergunta se a pessoa é pai, irmão, parente ou conhecido. A lei só pergunta: houve fraude? Houve venda ilegal? Houve prejuízo? Houve dolo? A resposta era sim para todas as perguntas. Peguei o ônibus de volta ao quartel e no caminho meu celular vibrou sem parar. Liguei-o apenas para ver as telas passarem rapidamente. Dezenas de mensagens. Meu pai pedindo que eu voltasse a conversar. Meu irmão mandando áudios intermináveis, cheios de frases desconexas, alguns irritados, outros quase suplicantes, e uma mensagem curta, apenas 2 palavras, que mostrava exatamente o grau de desespero que ele começava a sentir. Aconteceu algo? Eu bloqueei ambos, sem hesitação. A noite caiu, e com ela veio o primeiro impacto visível, uma ligação do advogado. O comprador foi notificado, disse ele. E ao ver o nome na escritura, já mencionou entrar com ação indenizatória contra quem assinou como vendedor. Eu fechei os olhos por um instante. Já estava começando. No dia seguinte, seria ainda pior. Para eles. Não porque eu desejava sofrimento, mas porque a verdade, quando vem tarde, machuca como se carregasse todos os atrasos do mundo. A queda estava em andamento, e não havia como pará-la. O aviso oficial chegou a eles antes mesmo que eu imaginasse. No 3º dia, após o início do processo, o advogado me mandou uma mensagem curta, do tipo que não precisa de explicação. Foram notificados pessoalmente. Prepare-se. Eu subi os olhos da tela devagar, como quem confirma algo que já sabia desde o momento em que o carimbo bateu no papel. Meu corpo não reagiu além de um pequeno ajuste de postura, mas dentro de mim havia aquela sensação antiga, a mesma que eu sentia em operações tensas, quando sabíamos que o primeiro contato com o alvo iria definir tudo. Era sempre assim. Antes da explosão, vinha o silêncio. Passei o restante da manhã no quartel, revisando relatórios e tentando ocupar a mente com tarefas rotineiras. Mas a verdade é que o ambiente estava impregnado de expectativa. Eu sabia que eles viriam. Pai e filho, cada um carregando seu tipo particular de desespero. Meu pai, com aquele orgulho corroído que tenta se sustentar quando o mundo desaba. Meu irmão, com a mistura infantil de arrogância e pânico, sempre oscilando entre culpar todos e implorar ajuda. Era apenas uma questão de tempo. E quando o tempo chegou, não foi sutil. Eu estava no estacionamento, arrumando minha mochila no porta-malas do carro utilizado pela corporação, quando ouvi passos rápidos, apressados, pisando firme demais no chão como quem não sabe se está chegando para atacar ou para fugir. Reconheci a respiração antes mesmo de virar. Meu pai sempre respirava alto quando estava nervoso, como se o ar não coubesse inteiro dentro dos pulmões envelhecidos. Meu irmão vinha logo atrás, falando rápido, atropelando palavras, quase tropeçando na própria ansiedade. Virei lentamente, mantendo a calma que tanto desconcertava os dois. Meu pai foi o primeiro a tentar falar, mas a voz falhou antes de completar a segunda palavra. Ele parou por um instante, passou a mão nos cabelos ralos e recomeçou, tentando parecer firme quando tudo nele tremia. "O que é isso?" perguntou enfim, levantando a notificação que tinha recebido. O papel estava amassado nas bordas, sinal de que ele o segurou com força demais, talvez tentando espremer dele alguma resposta que nunca viria. "O que você fez? Isso é sério? Isso é real?" Meu irmão não esperou resposta. Avançou um passo, apontando o dedo para mim com aquele gesto impulsivo que sempre revelou sua falta de controle. "Você tá maluca? Como é que você deixa isso acontecer? A gente tá com o nome sujo agora. A gente tá sendo cobrado. O comprador tá ameaçando o processo. O que você tá planejando, hein? Que tipo de jogo é esse?"
Eu fechei o porta-malas com calma, como quem encerra algo antes mesmo de começar. Eles não entenderam aquele gesto, mas sentiram o impacto. Meu pai respirou fundo, tentando manter a compostura, mas seu olhar tinha um brilho diferente. Medo. Não o medo de mim, mas o medo da consequência. No fundo, ele sempre soube que estava brincando com fogo. Sempre soube que aquilo que fizeram tinha raiz podre, mas ao longo da vida, ele se acostumou a contar com a minha tolerância, não com minha reação. Ensinaram-me na carreira militar que, antes de qualquer confronto, é preciso estabilizar o ambiente. E foi isso que fiz. Ajustei a postura, ergui o queixo milímetros e deixei minha expressão neutra ocupar o espaço. Nada de raiva, nada de surpresas, apenas controle. Eu não fiz nada, respondi, a voz baixa e firme. Quem fez foram vocês. Eu só deixei a lei trabalhar. Meu irmão riu, um riso curto e desafinado, típico de quem não sabe enfrentar verdades que não favorecem sua narrativa. Ah, claro, debochou. Sempre essa atitude de superioridade. Você acha que pode resolver tudo no silêncio, né? Pois deixa eu te falar. Isso aqui? Ele chacoalhou a notificação no ar. Isso aqui tá jogando a gente no buraco. Meu pai colocou a mão no braço dele, pedindo silêncio. Mas era tarde demais. Ele já tinha mostrado aquilo que eu sempre soube. Eles não estavam arrependidos. Eles estavam desesperados. E desespero nunca é arrependimento. É só medo de punição. Filha, meu pai começou, com aquela voz que ele usava quando tentava recuperar a autoridade paterna. Você precisa entender que tudo isso foi um mal-entendido. A gente não sabia que a casa estava no nome da sua... Ele engoliu seco, quase como se pronunciar o nome fosse difícil. Da sua mãe. A pausa antes de mãe foi a confirmação de tudo. Ele nunca conseguiu lidar com o nome dela fora das datas festivas. Nunca conseguiu lembrar das coisas importantes que ela deixara. Nunca assumiu a culpa pelas pequenas e grandes falhas que cometeu com ela. Agora, o nome dela se tornava uma barreira que ele não conseguia atravessar. Não sabiam, repeti, para que eles ouvissem o absurdo na forma mais limpa possível. Porque nunca se interessaram em saber. Nunca perguntaram. Nunca olharam documento algum. Vocês acham que tudo na minha vida é fácil, simples, automático, disponível? Mas não é. Meu irmão deu um passo à frente, tentando recuperar a ousadia que o desespero arrancava. Então por que colocou no nome dela? Hein? Qual é a lógica disso? Que tipo de pessoa faz isso sem avisar ninguém? A pergunta veio carregada de julgamento, como se ele fosse um desses homens que vencem a vida na força do trabalho, e não alguém cuja existência inteira foi sustentada pelo sacrifício dos outros. Mas eu mantive a calma. Sempre mantive. A lógica, respondi, é que ela merecia ser lembrada. E porque eu sabia que vocês dois nunca valorizariam nada que eu construísse. As palavras bateram neles como um vento frio que não tinha direção, mas tinha força. Meu pai abriu a boca para responder, mas fechou em seguida, com os olhos marejando de um jeito que não era arrependimento. Era vergonha. Vergonha de ter sido descoberto, não de ter feito. Então, ele começou hesitando. Então isso significa o quê? Que a venda é inválida? Eu olhei diretamente para ele, e naquele instante entendi que era a primeira vez que meu pai me olhava como adulta. Não como filha, não como militar, não como apoio financeiro, como adulta, alguém que ele não podia controlar. Significa, respondi com firmeza, que vocês venderam algo que não era de vocês. Significa que isso é crime. Significa que o comprador vai cobrar vocês, não a mim. Significa que a dívida é de vocês. E significa que não há nada que eu vá fazer para impedir que a verdade siga seu curso. Meu irmão respirou fundo, como quem toma ar antes de afundar. Seus olhos ficaram vermelhos, não de tristeza, mas de raiva. Você está destruindo a sua família, acusou, voz trêmula. Foi nesse momento que eu percebi. Eles ainda acreditavam que família era uma palavra que podia ser usada como escudo, não como vínculo. Sempre que precisaram de mim, lembraram que éramos família. Quando eu precisei de limites, disseram que eu estava fria. Quando fizeram injustiças, pediram compreensão. Quando cometeram crimes, pediram união. O problema não era o erro. Era a expectativa de que eu o engoliria, como sempre fiz. Eu respirei fundo, deixando o ar sair devagar, controlado, como nas instruções de tiro de precisão. Eu não destruí nada, respondi. Vocês é que desmontaram tudo peça por peça.
Eu só parei de segurar a estrutura. Meu pai balançou a cabeça, lágrimas presas nos olhos. Mas você podia ajudar. Podia. Eu ergui uma mão, pedindo silêncio. Não com agressividade, com finalização. Eu já ajudei minha vida inteira, disse. E vocês confundiram ajuda com obrigação. Confundiram amor com conveniência. Confundiram minha força com permissão para me usarem. Agora acabou. Ele deu um passo vacilante, como se fosse se aproximar, talvez para implorar, talvez para tentar abraçar, talvez para retomar alguma autoridade inexistente. Mas eu dei um passo para trás, pequeno, mas suficiente. E aquele movimento, aquela recusa sutil, pesou neles como um não definitivo. O peso do silêncio caiu sobre o estacionamento inteiro. Era um silêncio tão profundo que até o vento pareceu diminuir a velocidade. Meu pai baixou os braços. Meu irmão olhou para os lados, perdido. Eles estavam diante de uma realidade que nunca imaginaram enfrentar. Uma mulher que eles sempre subestimaram agora tinha nas mãos a única coisa que podia salvá-los. E ela não ia entregar. Eu finalizei. O processo está em andamento. O advogado vai lidar com tudo. Eu não tenho mais nada a falar com vocês. Virei as costas antes que respondessem. Caminhei até a porta do quartel com passos firmes, sentindo o peso do momento se diluir atrás de mim como poeira no ar. Lá fora, o sol começava a cair, tingindo o pátio de dourado. O silêncio seguia comigo como companheiro fiel. Eu não olhei para trás. Eles não mereciam ver meu rosto no instante em que eu finalmente me libertei deles. Saí do estacionamento do quartel com o corpo leve, mas não era a leveza de descanso. Era a leveza de quem finalmente se desprende de um peso que carregou por anos sem perceber. O sol se escondia atrás dos prédios, deixando aquele tom alaranjado que atravessa as janelas e pinta as ruas com a cor exata do fim. Caminhei devagar, como se cada passo estivesse marcando o território de uma vida nova. Uma vida que eu não planejei, mas que agora me pertencia com a mesma precisão de cada documento que eu carregava na mochila. Quando alcancei a calçada, ouvi os sons habituais da cidade. Carros, conversas, um cachorro latindo, crianças discutindo sobre algo irrelevante, e percebi que o mundo seguia indiferente ao que tinha acontecido na minha história. Meu pai e meu irmão estavam no auge da queda, mas o mundo não se detém por dramas familiares, e talvez essa fosse a primeira lição da minha nova vida. Os erros deles não definiriam minha trajetória. Peguei o ônibus de volta para o alojamento, sentando perto da janela como sempre fazia nas viagens longas durante a carreira. O movimento suave do coletivo embala pensamentos de um jeito quase mecânico, como se eu tivesse sido programada para pensar com mais clareza quando o mundo se move ao redor. Apoiei a testa no vidro frio e deixei a mente revisitar tudo o que aconteceu nos últimos dias. As risadas na varanda, a provocação, a descoberta da venda, a revelação da escritura, o processo jurídico se movendo como uma engrenagem inevitável e, por fim, o confronto no estacionamento. Um dos poucos momentos da minha vida em que senti de forma plena que eu tinha controle absoluto da situação. Mas não era sobre vitória. Nunca foi. Era sobre encerramento. Desci perto do quartel, caminhei alguns minutos até o alojamento e, quando cheguei ao quarto, sentei na cama com um suspiro longo, olhei para a pasta com os documentos e percebi que aquele objeto, tão simples, havia se tornado a expressão física da minha história. A casa no nome da minha mãe, a proteção silenciosa que eu ofereci a ela anos depois de sua morte, a muralha que impediu que meu pai e meu irmão roubassem o que nunca lhes pertenceu. Era como se minha mãe tivesse colocado um braço imaginário sobre mim, me puxado para perto e dito: agora chega. Abri a pasta devagar, não para conferir nada, mas apenas para olhar o nome dela mais uma vez. Ver o nome dela como proprietária era como reparar uma fratura interna que eu nunca tinha admitido existir. Eu sempre achei que a carreira militar me ensinou tudo sobre dureza, mas a verdade é que a vida familiar foi quem me ensinou o que era ser feita de aço. E agora, olhando aquele documento, eu entendi que eu tinha herdado dela exatamente isso: firmeza silenciosa. Deitei por alguns minutos, mas meu corpo não encontrou descanso. Não era cansaço físico, era o impulso natural de quem sabe que algo terminou e que agora precisa decidir o próximo passo. Levantei, tomei um banho rápido e coloquei roupas civis, as mesmas que eu usava nas folgas.
Amarrei o cabelo em um rabo simples, peguei minha carteira e caminhei até a administração do quartel. A sargento responsável olhou para mim com um misto de curiosidade e respeito. Vai se afastar por uns dias? Perguntou. Talvez por alguns mais. Respondi, discreta. Preciso regularizar uma situação pessoal. Os olhos dela se suavizaram. Ela sabia que quando militares falam de situação pessoal, geralmente é coisa séria. Peguei os documentos necessários para registrar meu afastamento temporário e segui caminhando para fora da base. A noite estava mais fresca, com o vento carregando o cheiro de comida que vinha das casas ao redor. Fui andando sem pressa até o ponto de táxi e, quando entrei no carro, dei o endereço que eu ainda não tinha visitado de verdade desde o início de tudo. O endereço do comprador. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Não para me impor, não para acusar, não para brigar, mas porque eu queria entender a extensão do estrago que meu pai e meu irmão tinham causado. Quando o carro parou diante da casa recém-comprada, o comprador estava lá, falando ao telefone, andando de um lado para o outro na calçada. Ele parecia irritado, mas não assustado. Tinha aquela postura de quem descobriu estar envolvido em algo que não queria, mas que já estava tomando todas as medidas para se desfazer daquilo. Desci do táxi com calma. Ele me olhou com estranhamento, provavelmente reconhecendo meu nome pelos documentos que recebeu quando o advogado o notificou. Eu me aproximei devagar. Sou a filha da proprietária, disse, estendendo a mão. Quero conversar. Ele desligou o telefone e me olhou nos olhos. Era um homem simples. Nada do mal que meu pai poderia ter insinuado. Ele parecia apenas alguém enganado, arrastado para dentro de um negócio mal feito por pessoas que tinham aprendido a viver de atalhos. Você não tem culpa de nada, ele disse logo, antes mesmo que eu falasse. Já entendi a situação. Seu pai e seu irmão me enganaram. Eu já acionei meu advogado. Não se preocupe. Concordei com a cabeça, sentindo algo dentro de mim aquecer. Alívio. Pelo menos, ninguém inocente seria prejudicado por causa deles. Obrigada por não colocar isso na minha conta. Respondi. Eu vou colaborar com tudo. Quero que você recupere o seu dinheiro. E você? Ele perguntou. Vai ficar com a casa de volta? Eu respirei fundo, olhando para a estrutura simples da construção, percebendo pela primeira vez que aquela casa, minha casa, estava ali, intacta, como se me esperasse. Não sei, respondi honestamente. Ainda estou decidindo. Ele assentiu, respeitando o silêncio. Nos despedimos com cordialidade e eu voltei ao táxi, dando ao motorista o endereço onde eu pretendia dormir aquela noite. Um hotel simples perto da praia. Eu queria distância física da casa para decidir com clareza. Dentro do carro, observei a cidade passando pela janela, luzes se misturando ao brilho da noite. E pela primeira vez em anos, senti que eu não precisava correr para resolver nada. Não precisava me antecipar ao caos. Não precisava consertar o que os outros quebraram. A vida tinha se reorganizado sem minha permissão, mas agora eu estava escolhendo os próximos passos por vontade própria. Quando cheguei ao hotel, fiz o check-in, entrei no quarto e me sentei na cama. O barulho distante das ondas atravessava a janela entreaberta. Tirei da mochila a escritura e a coloquei sobre a mesa. Sentei diante dela, olhando para o nome da minha mãe iluminado pela luz amarelada do abajur. Ali, naquele quarto silencioso, senti a presença dela como se estivesse sentada ao meu lado. O que eu faço agora? Murmurei, não esperando resposta, mas esperando clareza. E a clareza veio. Não como uma voz, mas como uma certeza. A casa não precisava mais me prender. Eu lutei por ela, defendi sua integridade, protegi sua história. Mas agora ela não era mais símbolo do que eu construí. Era símbolo do que eu sobrevivi. Eu podia ficar com ela. Eu podia vendê-la corretamente. Eu podia alugá-la. Eu podia reconstruí-la. Mas nada disso definia minha vida. Eu definia. Passei os dias seguintes resolvendo, com o advogado, todo o trâmite para anular a venda. O comprador, cooperativo, recuou formalmente. O cartório anulou a transferência em tempo recorde. A casa voltou integralmente para o nome da minha mãe e, por sucessão, para o meu. Meu pai e meu irmão foram notificados de todas as responsabilidades financeiras. A queda chegou, não como surto, não como grito, mas como consequência inevitável. Eles tentaram me procurar, tentaram mensagens, ligações,
Intermediários. Tentei ignorar, mas um dia meu pai me encontrou do lado de fora do quartel, segurando um envelope amarelado, com a expressão devastada. Eu estraguei tudo, disse com a voz quebrada. Eu não contestei, não consolei, não abracei. Ele precisava entender que aquilo não era sobre desprezo, era sobre limites. Eu não posso resolver nada por você, respondi. E ele compreendeu. Não chorou, não implorou, apenas assentiu e foi embora, caminhando com a lentidão de quem percebe, tarde demais, que existem erros que envelhecem a alma. Depois que resolvi tudo juridicamente, voltei para o hotel, abri a janela e deixei o ar da noite entrar. A cidade parecia respirar comigo. Eu me sentei na cama, peguei a escritura uma última vez e, com um gesto firme, coloquei-a de volta na pasta. Eu tinha terminado. Minha nova vida começava ali, sem casa, sem família, sem raízes falsas, mas com algo que nunca tive antes: liberdade emocional. Eu me inscrevi para um curso de especialização militar que vinha adiando há anos. Reservei um pequeno apartamento perto da praia e comecei a mudança com meia dúzia de caixas. Pela primeira vez na vida, não havia nada pendurado nos meus ombros além do meu próprio destino. No último dia no hotel, antes de entregar a chave, eu parei na porta do quarto, olhei para trás e respirei fundo. A história que começou com uma venda ilegal terminava ali, no silêncio de um novo começo. A casa era minha, a paz também, e eu, finalmente, pertencia a mim mesma.